Fala galera do primeiro ano, vamos começar então o nosso caminho de construção de texto, de ensino textual. Eu sou o professor Ribamar e nós vamos estar junto aí nesse tempo para a gente produzir nossos textos de maneira adequada. Eu queria começar então com vocês, para a gente começar já a entrar nessa ideia de construção de texto, eu queria trazer para vocês algumas ideias, alguns pensamentos sobre a formação e principalmente sobre a importância dos textos. Então vamos comigo aqui. Quando nós olhamos para os textos, geralmente você deve ter já visto esses memes aqui pelas grandes redes. Você já deve ter visto muito isso aqui, essa cara do Cris, né, de que não entendi, ou até mesmo esse memezinho que geralmente aparece por uma questão de uma imagem ou por um vídeo, não entendi o que você falou, ou então você viu esse videozinho também que ganhou uma repercussão no Brasil sobre a piada que o cara não entendeu, mas mesmo assim ele sorri. E também você vê muito também esses emojis sobre a questão, você quando alguém coloca alguma coisa no seu WhatsApp e você não sabe muito bem o que esse cara colocou e você geralmente põe essa expressão para dizer eu não estou entendendo absolutamente nada. Meu brother, se você não está entendendo nada, significa dizer que esse texto ele não cumpriu uma exigência fundamental. Todo texto nós temos que entender o seguinte, que ele tem um locutor, procede de alguém para ir a alguém, ou seja, para ir para o ouvinte. O ouvinte ele precisa ser, ele é o alvo do meu texto. O ouvinte ou o leitor, ele é o alvo do meu texto. Então, toda palavra ela comporta duas faces. Pega comigo isso. Toda palavra comporta duas faces. A primeira face é a face do locutor, procede de alguém a palavra. E ela então se dirige-se para alguém, para o ouvinte. E eu tenho que fazer com que esse texto, com que essa palavra, ela seja então algo legível, algo que você possa entender, algo que você possa compreender. E por isso então, você tem que pensar no texto como uma forma de interação. O texto, ele tem esse objetivo de interagir, de vincular, de relacionar, de construir uma ponte entre aquele que fala, aquele que ouve, as pessoas que vão entrar em contato com o meu texto. Então, eu tenho que ter essa noção bem clara. Porque às vezes você quer fazer alguma coisa, eu quero fazer um texto dessa maneira. Não, você tem sempre que levar em consideração que o seu texto, que aquilo que você escreve, aquilo que você produz, é para que alguém entenda, é para que alguém possa compreender. Por isso que o texto, ele está no nosso dia a dia. E aí você fala assim, professor, mas por que o texto é importante? Porque o texto, gente, ele está no nosso cotidiano, cara. O texto está no seu cotidiano. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp, é texto. Quando você, por exemplo, está até mesmo, professor, até mesmo que estou... Sim, você está ouvindo também. Quando você olha, por exemplo, você vê, você escreve no Face, ninguém usa mais o Face, né? Mas tá bom, você escreve lá no Face, no Twitter, no Instagram, seja o que for, o que você posta lá, o que você expõe ali, é um texto. E o que você quer? É que as pessoas entendam o que você escreve, você está escrevendo. E aí quando você pensa, então, nessa importância do texto, você percebe que o texto, então, ele está no seu dia a dia, no seu cotidiano. Em todo momento você vai precisar de texto. Todo momento da sua vida você está envolvido com texto. Aí você fala assim, não, professor, como? É só você observar, meu brother. Olha, presta atenção. Nós temos, basicamente, esses tipos de textos, 5 tipos de texto. A tipologia textual, nós temos então um texto que tem a finalidade de narrar. Nós temos tipo de texto que tem a finalidade de relatar. Nós temos tipo de texto que tem a finalidade de argumentar. Nós temos tipo de texto que tem a finalidade de expor e temos tipos de texto que tem a finalidade de prescrever. Olha como isso é importante. Por quê? Porque toda vez que eu entendo que existe esses tipos de texto que tem a sua finalidade, quando eu for então utilizar esses textos aqui, sabendo qual é a finalidade, eu vou então escrever da melhor forma. Eu vou conseguir fazer com que aquele que está lendo, ele identifique situações que são típicas de cada texto, de cada texto que nós estamos expondo aqui. Preste atenção aqui. Ok, então tem essa finalidade, tem esse tipo de texto que tem essa finalidade. Agora, na sociedade, quando você entra no conjunto da sociedade, aí você percebe algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, o domínio social da comunicação. Quando nós estamos na sociedade, quando a gente está se comunicando, aí você vai observar que esse tipo de texto aqui,
que o narrar, ele vai então trabalhar a cultura literária, vai trabalhar o aspecto ficcional. Então você vai observar que existem muitos livros, existem muitas situações, quando você pega Iracema, quando você pega ali todos esses livros de Machado de Assis, José de Alencar, quando você lá, professor de literatura, expõe para você um livro bacana para você ler em sua casa, para você ver que ali é um aspecto ficcional, ou às vezes até como na filosofia antiga falava sobre a mimese, né, a imitação da realidade, mas é algo ficcional, é algo que ele está entrando no mundo que, apesar de ser uma imitação da realidade, não é realidade. E aí como é que nós vemos esses livros se materializar? Através de conto, através da lenda, através do romance, através da novela, através da piada, comédia, ou seja, são obras ficcionais que estão dentro da tipologia narração, da narrar. Você vai estar narrando então ali uma história. Quando você vai relatar, você tem aí, para relatar você tem qual é o domínio social, o que está acontecendo, o que acontece na sociedade que nós utilizamos isso. É a documentação e a memorização das ações humanas. Então, o que serve como exemplo? Está aí, materialização de gêneros, relato, agenda, diário. Olha, lembra, quando você está fazendo um diário, você está fazendo o quê? Está mostrando, está documentando relações humanas. Quando você está fazendo um relato, a mesma coisa. Você está... Calma que nós vamos ver de um por um, para nós entendermos como é que esses textos, eles percorrem na sociedade, como é que eu utilizo e como é que eu identifico que realmente é um diário, que realmente é uma agenda, que realmente é um relato, é uma crônica e assim por diante. Nós temos também tipos de texto que você vai utilizar para argumentar, ou seja, vão ser discussões de problemas sociais controversos. Então esse tipo de texto é importante. Como é que ele acontece na sociedade? Como é que nós utilizamos ele na sociedade? Nós utilizamos ele na sociedade a partir do momento que você identifica que existem problemas sociais, problemas controversos e você quer discutir sobre ele. E aí você entra então, quais são esses tipos de texto? Aí existem os editoriais, por exemplo, de jornais. Ali é um tipo de texto tratativo de que vai trazer argumentação. Você vai ver manifestos, resenha, artigo de opinião e assim por diante. Ok? Nós temos também a exposição. Quando é que você vai utilizar essa tipologia textual? É quando você percebe que existe uma transmissão e construção de saberes. E aí tem aula, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos expondo um conteúdo para você. Então é seminário, palestra, resumo e assim por diante. Calma que nós vamos ver isso detalhadamente. E como nós podemos identificar cada um. E por último, nós temos então a prescrição, que são injunções, regulações, instruções, ou seja, manual de instrução, a receita culinária. Lembra quando você vai na farmácia, que você compra um remédio, às vezes seu pai compra um remédio lá, e aí tem aquela bula, vamos ler a bula. Ali é um texto. Que tipo de texto? É a prescrição. É quando você está prescrevendo alguma coisa. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero dizer, meu brother, que o texto está no seu dia a dia. O texto está no seu dia a dia. Se você compreender essa palavra, você vai então saber, você vai conseguir então perceber a importância dos textos. Bom, dito isso, eu queria te mostrar então, te dar um exemplo aqui, uma coisa bem básica. Atenção, quando você então pega o seu texto, aí nós vamos pegar lá, professor, como é que eu faço para que o meu texto, a pessoa que está lendo possa compreender? O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que fazer, primeira coisa, toma cuidado com isso. Você tem que tomar cuidado com os aspectos linguísticos. O que são os aspectos linguísticos, professor? A organização das palavras, meu brother. Presta atenção comigo aí, Olha a compreensão aí do meu texto, como é que ele vai se constituir. Primeira coisa, aspectos linguísticos. Quais são os aspectos linguísticos? A organização das palavras. Como é que alguém vai compreender meu texto? É quando eu organizo as palavras. Quando eu pego a aula que a professora trabalhou comigo sobre gramática e eu vejo a ordem do sujeito, eu vejo a questão de concordância, quando eu aplico bem essas orientações gramaticais no meu texto. Aí você olha lá, por exemplo, tem essa música aí que eu peguei como exemplo, para você perceber aí a organização das palavras. Observe comigo aí. Loucura, insensatez, estado inevitável, embalagem de iogurte, inviolável, fome, miséria e opressão. O Brasil é tetracampeão. Quando você olha para esse texto, você vê alguma lógica nesse texto?
Você vê alguma organização nesse texto? Você vê que existe um amontoado de palavras, mas que não tem nenhuma relação, nenhuma ligação. Então, quem ler o meu texto vai ter dificuldade de compreendê-lo, porque não existe a primeira exigência para compreender o seu texto, que é a organização das palavras, os aspectos linguísticos. A segunda coisa que você deve levar em consideração quando você for pensar sobre isso são os aspectos sociais. Quando você está fazendo um texto, você tem que saber o seguinte: qual é a localidade? Para quem que eu estou escrevendo? Para quem que você está escrevendo? Será que você está escrevendo? Quando você olha, por exemplo, para essa imagem aqui, você vê palavras muito claras nesse tipo de texto. Por exemplo, aqui traz startup, aqui traz brainstorming, aqui traz briefing. Então você vai ver aqui algumas frases, você vai ver algumas palavras, aliás, que diz muito sobre o local que eles estão inseridos. Qual é o local que eles estão inseridos? É no mundo empresarial. Eles estão nesse mundo empresarial. Quando você observa essas palavras, briefing, brainstorm, startup e tal, você observa que aqui, essa imagem é um texto em que leva em consideração o aspecto social. Qual é o aspecto social? Qual é o local que eles estão? Eles estão escrevendo em um contexto, em um local de empresa, do mundo empresarial. E por isso eles usam algumas expressões que são claras para eles. Se você está escrevendo, então, às vezes eu quero escrever para um grupo de alunos do primeiro ano do fundamental, você vai ter que ter cuidado com algumas expressões, porque elas estão ainda começando a conhecer a língua. Então você tem que tomar muito cuidado com o aspecto social. O aspecto social é fundamental. Terceiro aspecto para a compreensão do nosso texto. Pega isso aqui. Aspecto cognitivo, ou seja, o texto revela o seu conhecimento de mundo. A pessoa fala assim: professor, eu não sei como escrever. Meu brother, você vai passar a ser um bom escritor quando você começar a olhar o que está em volta do seu mundo. Quando você começar a perceber que existe algo além daquilo que nós vivemos. E você começa então a perceber e entender os cenários que estão se apresentando para nós cotidianamente. Vamos lá, o primeiro, então, olha aqui. Quando você olha para essa imagem comigo, olha essa imagem comigo. Você olha essa imagem, você observa que aparentemente parece que é um psicólogo, um psicanalista, alguma coisa nesse sentido. Ele está então atendendo um paciente e a imagem, a charge, ela traz alguém que tem o formato da cabeça dele com o vírus, o coronavírus. Aí você olhar para essa imagem, você percebe assim: cara, o que eu posso então pensar sobre isso? Aí você olha para o mundo, o que está acontecendo agora? Pandemia, isolamento social, está acontecendo que há muito medo de gente com depressão, de pessoas que vão ficar realmente com traumas por conta do coronavírus, pessoas que estão com medo disso. Então você analisa a imagem, você observa o contexto que nós estamos vivendo, e a partir desse contexto você percebe, você consegue então deixar o texto claro para as pessoas, o conhecimento de mundo que você tem, o contexto que você está vivendo, correto? Então observa comigo aqui uma coisa, vamos lá. Quando você vai escrever também, quando nós temos os nossos textos, você tem que perceber uma coisa. Existem 4 situações, 4 fatores determinantes para a interação quando você vai construir um texto. Primeiro fator, a intencionalidade. Segundo fator, a situacionalidade. O terceiro fator, a informatividade. Quarto fator, a aceitabilidade. Professor, o que é isso? Vamos para um exemplo bem claro aqui. Vamos lá. Você então resolveu, veja, qual é um dos textos hoje que são muito mais presente quando alguém quer ser admitido numa empresa e você vai passar por isso daqui a alguns anos. Você vai ter que fazer um currículo. O currículo é um tipo de texto que você vai relatar sobre você. E aí você então começa a perceber comigo uma coisa. Quais são as características do currículo? Você tem lá o currículo, aí você vai apresentar lá o seu nome, o objetivo, a formação acadêmica, as experiências profissionais. O currículo vai ter uma série de informações específicas que quando alguém lê, olha a interação, quando alguém lê, mais precisamente, alguém dos recursos humanos da empresa, vai ler, ele vai saber quem eu sou. Vai saber quem eu sou. Aí você então percebe comigo aqui. Olha o currículo.
Então surgiu uma oportunidade de emprego em uma determinada empresa. Surgiu lá. E aí o cara então ele quer postular, ele quer aquela vaga. E aí ele vai lá fazer o texto dele. Qual é o texto que ele vai fazer? Um currículo. O texto. Aí ele vai lá e fala qual é a intenção dele. Olha a intencionalidade. Olha o primeiro aspecto. A intencionalidade. Qual é a intenção dele? Qual é o motivo? O que ele pretende? Olha aqui, ó. O que ele pretende? Você quer participar da seleção e obter a vaga. É a primeira questão do currículo. Olha lá. Olha o texto. Olha o gênero textual, currículo. Nós queremos a vaga. É a intencionalidade. Segunda coisa, a situacionalidade. Olha só, o que é isso? Refere-se ao contexto que você está postulando, que você está produzindo esse seu texto aí. Aí você vai ter que adequar o seu texto à situação. Qual é a situação? Está lá a vaga, eu estou querendo essa vaga e eu quero então participar dessa vaga. A situação é essa, é que eu quero participar da vaga. Eu quero estar lá. Então o texto, o gênero textual, o currículo, traz isso aqui. Qual é a informatividade? Quais são as informações que eu vou trazer? Então você vai ter que trazer uma novidade, né, para esse texto, para esse currículo. Então você vai ter que trazer aqui quais são as informações pessoais relevantes que você vai trazer para esse currículo, para esse gênero textual, que as pessoas vão olhar e perceber que realmente você é digno dessa, como você é digno de segurar o martelo do Thor, né? Você é digno de postular essa vaga. E por último, a aceitabilidade. O que é aceitabilidade? Aceitabilidade é quando o seu texto, você lembra, todo texto, meu brother, você vai ser avaliado. Todo texto você vai ser avaliado. Então, de certa maneira, alguém vai aceitar ou não o seu texto. Para aceitar ou não o seu texto, você tem que usar então uma linguagem adequada. Você vai ter que usar então uma linguagem que torna compreensível aquilo que eu estou dispondo no meu currículo, que aquele lá do recurso humano, quando ele lê, ele perceba objetividade, clareza. Você torne o seu texto então algo que você consiga perceber que é legível, que é claro. Então tem essas 4 situações quando você produz um gênero textual, principalmente esse como currículo, que é o primeiro que nós vamos ver. Ok, galera? Então nós queremos deixar para vocês aqui esse primeiro momento. Texto é interação e é importante demais no nosso cotidiano. Falou!